Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Uma Vida por Outra Vida, relato de bruxaria. As mães são os seres mais maravilhosos do mundo. São seres divinos aos olhos dos filhos. Para elas, não há nada que uma mãe não possa alcançar. E da mesma forma, para uma mãe, não existem sacrifícios impossíveis para não ver um filho sofrer. Tive a sorte de ter crescido com uma família linda, um pai amoroso e uma irmã travessa que às vezes me irritava, mas no final sempre acabava rindo da loucura dela. Eram todos ótimos, mas minha mãe era o mais especial. Para mim, ela era a mulher mais fabulosa do mundo. Tinha um dom mágico aos meus olhos. Era capaz de curar qualquer ferida ou dor. Apenas sentindo o toque de suas mãos, ela poderia aliviar qualquer enfermidade, exceto a dor de um coração partido. Minha mãe não era apenas minha imagem de autoridade e amor ao mesmo tempo. Ela também era minha melhor amiga. Eu confiava nela 100%. Teria colocado minha vida em suas mãos e sabia que ela cuidaria dela com cuidado. E eu não estava errada. À medida que cresci com minha irmã, nos tornamos cúmplices e fiz dela minha confidente. Por isso, ela foi a única a descobrir meu grande amor por um professor. Eu não havia contado para minha mãe, não por falta de confiança, mas por vergonha dela saber que eu gostava de um homem mais velho. Eu a conhecia bem e sabia que ela não concordaria com tal caso. Porém, minha irmã mais nova, em sua inocência, encorajava tal sentimento. Com Carlos, meu professor, tivemos um relacionamento curto, mas intenso, que terminou quando descobri que não era a única com quem ele tinha um caso, mas também com uma professora. Reclamei com ele sobre esse fato, mas ele me respondeu com crueldade. Alicia, certo? Você não pretende que eu tenha algo sério com você. A nossa foi só uma aventura. Você é uma garota de 17 anos e tem uma vida inteira pela frente. Estou com quase 40 e já está na hora de eu ter um relacionamento de verdade com uma mulher da minha idade. Não guarde rancor, esqueça tudo o que aconteceu. Cada uma de suas palavras partiu meu coração. Para mim, ele não foi uma aventura. Para mim, ele era o amor da minha vida. Senti que não poderia viver sem ele. Vê-lo sorrindo e beijando aquela professora todos os dias me fez odiar minha vida. Eu não me importava com mais nada além dele. Tentei chamar a atenção dele. Mesmo assim, ele se mostrou indiferente comigo, a ponto de pedir um substituto para minha turma e assim evitar me ver. Essa situação, aos poucos, foi afetando minha saúde. Não comia mais e nem dormia. Estava magra, pálida e abatida. Me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Odiava me ver. Me sentia feia e sem graça. Justifiquei o abandono do Carlos, pensando que ele, obviamente, não queria ficar com uma pessoa como eu. Minha autoestima havia desaparecido totalmente. Quando minha mãe viu minha mudança, ela ficou muito preocupada. Me perguntou o que estava acontecendo comigo, mas eu simplesmente evitei suas perguntas. Evitei a todo custo vê-la. Todas as tardes, quando voltava da aula com os olhos cheios de lágrimas, me trancava no quarto para me machucar, cortando braços e pernas para sentir uma dor diferente da que sentia no meu coração. Chegou um momento em que todos os danos que me causaram desgastaram meu corpo. Lembro-me de jantar com minha família, ouvindo as palavras de minha mãe, quando tudo começou a girar em torno de mim. Aos poucos, suas palavras foram ficando mais distantes e sua imagem ficou borrada, a ponto de cair no chão completamente inconsciente. Quando acordei, estava no hospital com minha mãe ao meu lado, segurando minha mão. Nunca tinha visto ela tão preocupada e com tanta dor nos olhos. Com a voz trêmula, ela me perguntou: Filha, o que está acontecendo? O que você tem feito para chegar a esse estado? Sua saúde é muito grave e os médicos falam que sua vida está em risco por causa de algo que você tomou e que causou danos irreversíveis ao seu coração. Me conta, filha, o que você fez para que eu possa te ajudar?
Com vergonha, confessei algo que nunca pensei que faria. Mãe, estou apaixonada por um homem que não quer ficar comigo. Sei que ele me ama, mas uma mulher se interpôs entre nós. Mãe, eu o amo muito e não sabia como atraí-lo. Por isso, segui o conselho de uma amiga e fui até uma bruxa para me ajudar, para que ele voltasse para mim. Mas, filha, por que você não me contou nada? Eu poderia ter te ajudado. O que aquela bruxa te falou? Bem, ela me disse que ele me ama, mãe, e que ela me ajudaria a recuperá-lo. Ela me deu uma mistura para me deixar irresistível aos olhos dele. Eu tive que beber por uma semana e ele voltaria para mim. Mas só tomei há 2 dias. Mãe, você tem que me trazer o que sobrou. Está no meu quarto, na minha mesa de cabeceira. Preciso terminar o que comecei. Mas filha, você não percebe que isso é tóxico para você? Você não deveria continuar com isso. Se aquele homem não quer ficar com você, não pode atraí-lo à força. Não me importa como ele está comigo, só quero ele ao meu lado. Se ele não voltar, eu morro. Juro que vou morrer. Não quero viver se ele não está comigo. Não me importo com minha vida, nem com a minha família. Se você não quer me ajudar, nunca mais me verá. A dor que minha mãe sentiu ao ouvir minhas palavras era evidente. Eu sabia que a estava machucando, mas naquele momento nada importava para mim. Só queria realizar meu capricho. Minha mãe, muito angustiada, me disse onde eu poderia encontrar essa bruxa, que ela iria falar com ela para me ajudar a resgatar Carlos. Mas com aquela poção, não mais. Ela iria procurar algo que não me machucasse. Depois de algumas horas, minha mãe voltou ao hospital, mas ela não estava sozinha. Carlos estava ao seu lado. Só de ver, senti como se a vida estivesse voltando para o meu corpo. Não sabia o que minha mãe tinha feito, mas o que ela fez foi muito eficaz. Depois de alguns dias, saí do hospital, não totalmente recuperada, mas um pouco melhor de saúde e de espírito. Voltei às aulas e ao relacionamento com Carlos. Mas não foi como era no início. Ele ficava bravo o tempo todo e exigia que eu passasse mais tempo com ele. Se me visse conversando com um colega, explodia de raiva, abusando de mim psicologicamente e às vezes fisicamente. Obviamente, não contei nada sobre isso para minha mãe, que também vi mudada. Não só ela não sorria mais, mas como parecia cada vez mais doente. Algo que tentei não dar importância, pois toda a minha atenção e energia estavam esgotadas para Carlos. Com o passar do tempo, Carlos foi transferido para outra escola, em outra cidade, e exigiu que eu fosse com ele. Quando contei à minha família, eles obviamente se opuseram, mas eu já tinha atingido a maioridade, por isso não puderam fazer nada. Organizei algumas roupas e, irritada com minha família, saí de casa. Minha nova vida não era nada do que eu imaginava. Carlos estava se tornando cada vez mais violento e agressivo. Sua obsessão por mim chegava ao ponto de me deixar trancada no meu quarto, enquanto ele trabalhava. Eu era prisioneira de quem eu acreditava ser o amor da minha vida. Tentei procurar ajuda, mas todos os meus amigos haviam desaparecido. Ninguém queria mais ter contato comigo, nem minha irmã ou meu pai respondiam minhas mensagens. Me sentia completamente sozinha, exceto minha mãe. Ela sempre me respondia, mas não podia lhe contar o que eu estava vivendo. Talvez por vergonha, talvez para não preocupá-la, mas sempre lhe disse que estava feliz, embora sentisse que ela não acreditava em mim. No entanto, eu senti que era melhor mentir para ela do que aceitar que me arrependia do que havia pedido para minha vida. Eu vivia em constante abuso. Toda vez que eu dizia ao Carlos que eu queria voltar para casa, ele ficava chateado e violento. Então, depois de vários castigos físicos, pensei que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar nossas vidas, apesar de nenhum de nós estarmos felizes. Quando pensei que minha vida não poderia mudar, tive uma grande surpresa. Ouvi Carlos conversando com outra pessoa enquanto abria a porta. Não houve mais do que alegria em ver minha mãe ao seu lado. Corri para os seus braços e chorei como uma menininha.
Minha alegria era tanta que não percebi naquele momento o quão fraca e frágil ela parecia. Só pensei que finalmente minha mãe, minha heroína, veio em meu socorro. Ao me ver em meu estado fatal, ela mudou o tom gentil que tinha com Carlos e pediu-lhe explicações com voz autoritária. Mas Carlos só ficou em silêncio até o momento em que minha mãe mencionou que me tiraria daquele lugar. Carlos transformou seu olhar e disse com ódio que ninguém me tiraria dele, me arrancando dos braços de minha mãe. Naquele momento, minha mãe virou uma leoa, cheia de força e lhe disse: "Nem você, nem ninguém vai fazer minha filha sofrer. Se eu tiver que te matar para levá-la, eu farei isso, e sem nenhum remorso. Então, é melhor você nos deixar ir embora, ou vou arrancar seus olhos agora mesmo." Nunca tinha visto minha mãe assim, muito menos com uma arma nas mãos. Ela trazia na bolsa uma adaga, que tirou diante dos olhos de Carlos, que nem sequer pôde reagir. Estava perplexo, incapaz de evitar a nossa partida. Como todo espancador covarde, ele ficou indefeso, diante de uma mãe forte, que não hesitaria em enfrentá-lo para salvar sua filha. Quando voltamos para casa com a mamãe, notei o estado de saúde dela. Não conseguia acreditar que minha heroína estava tão frágil. Entendi naquele momento que mamãe tinha ficado muito doente depois que saí de casa. Foi por esse motivo que meu pai nem minha irmã queria saber nada sobre mim. Culpavam-me pelo seu estado de saúde e com razão. Os dias foram passando e a minha mãe foi ficando cada vez mais desanimada. Ela não conseguia nem sair da cama. Então, eu me encarreguei de cuidar dela. E todos os dias eu falava para ela: "Mãe, você é forte, lute pela sua vida. Você sempre teve o dom de curar minha irmã e a mim. Por favor, cure-se, porque preciso de você como a mulher forte e poderosa que sei que você é." Minha mãe olhou para mim com olhos opacos e me falou: "Não tenho mais esse dom, mas não fique triste. Tenho sido uma pessoa feliz. Tive uma família linda e uma vida boa. Não me arrependo de nada que fiz, pois tudo que fiz foi para ver felizes você e sua irmã. E se talvez eu esteja errada em alguma coisa, peço desculpas, porque tudo foi com boas intenções." Naquele momento nem entendi suas palavras, só queria vê-la recuperada. Então, no meu desespero, fui em busca da bruxa que supostamente havia me ajudado a resgatar Carlos. Quando cheguei e contei o que havia acontecido, ela me revelou algo que eu desconhecia. "Lembro bem de você, mas você parece muito mudada. Lembro também da sua mãe. Ela também veio procurar ajuda para você voltar com aquele homem. Lembro que eu disse a ela que se aquele homem te amasse de verdade, não haveria consequências, mas que se fosse apenas um capricho, ela teria que pagar com a vida. O que ela não hesitou em aceitar, desde que te visse feliz. Aparentemente, o que ele sentia por você não era amor verdadeiro. É claro que não era amor verdadeiro, mas eu não entendia porque minha mãe havia feito tal pacto. Como era possível que minha mãe tivesse dado a vida dela em troca da minha suposta felicidade? A dor e a culpa permeavam meu coração. Eu não conseguia permitir que minha mãe perdesse a vida por minha causa. Perguntei à bruxa se havia alguma maneira de reverter o que eu tinha feito, ao que ela respondeu solenemente: "Só uma vida pode salvar outra vida, uma vida por outra vida." O pacto que sua mãe fez foi muito eficaz, mas também muito radical. O ser que invocamos e que veio em seu auxílio é muito poderoso e não aceitará o engano. Entendi naquele momento o que ela quis dizer. Sabia que só havia uma maneira de salvar a vida da minha mãe. Não pensei muito. Sabia que tinha causado tudo isso e não podia permitir que minha irmã crescesse sem a mãe, nem que meu pai ficasse sem a esposa. Afinal, ele tinha mais para dar do que eu. Então ofereci minha vida em troca da dela. Não me arrependo do que fiz, porque minha mãe fez o mesmo por mim. Ela me deu a vida e então se dispôs a dar a própria vida pela minha felicidade. E eu só tinha que agradecer. Algum tempo depois, a minha filha partiu. E apesar de não concordar com o que ela fez,
Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram colocadas nas rosas do meu jardim. Eu cuido delas com total dedicação. Eu sei que ela está em cada uma delas. Para uma mãe, uma criança é uma flor. E eu sinto que cada vez que eu cheirar uma delas, isso me fará lembrar do seu cheiro. Sinto que quando eu cheirar uma, é como se estivesse me dando um beijo caloroso. Eu cuido delas como se fossem ela. E no Dia das Mães, por incrível que pareça, germina uma rosa no jardim especial, de cor violeta. Essa é a minha cor preferida. Eu sei que nessa rosa especial vem todo o seu amor por mim. A dor que ela deixou em meu coração não é a rosa que pode acalmá-la, mas fico feliz em vê-la. O tempo passou e minha outra filha agora é mãe e eu avó. Estou gostando de ser avó. Enquanto isso, continuarei cuidando do meu jardim, esperando o dia em que vou encontrar minha filha novamente. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.